Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu, inicialmente gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui. Sinto-me honrado por este convite. Eu que venho lá da esquina do Brasil, lá de Fortaleza, Ceará. E quando recebi o convite não tinha muita noção de quem eram os organizadores e de qual era a estrutura organizativa do convite. Depois, observando mais humildemente na internet, percebi que era uma espécie de Mercosul dos municípios, duas entidades pelo menos assim, e uma terceira entidade relacionada com a Conferência Rio +21, conferência a respeito do meio ambiente. E fiquei mais contente ainda porque tenho uma experiência muito carinhosa, aprazível e importante na minha vida, que foi ter sido secretário de Cultura do município de Guaramiranga, no estado do Ceará. Eu, escutando aí sobre a Almada, me lembrei de Guaramiranga. Guaramiranga tem 95 km², mas só que tem apenas 6.000 habitantes, e a principal fonte de renda de Guaramiranga hoje em dia, o principal veio, inclusive, nos debates das campanhas eleitorais, é a cultura. Creio que alguns dos senhores poderiam conhecer esse município, a experiência criativa de Guaramiranga, que é inclusive relatada em algumas obras dos que hoje estudam a chamada economia criativa. Feita esta introdução do ponto de vista pessoal, vou fazer mais uma brevíssima para que nós tentemos um diálogo aqui, pelo menos nos olhares, de uma forma mais ou menos harmonizada. Os temas que hoje em dia são propostos nas palestras, eles, a rigor, subsumem três vertentes, né? Eu diria que há um tema proposto, que é aquele correspondente às palavras que chegam no folder, um tema pressuposto, que é efetivamente aquilo que se queria obter do palestrante, e um tema efetivamente posto, que é o tema que o palestrante faz chegar até os ouvintes. Então, quando o tema é muito largo, acontece uma coisa interessante e outra desinteressante. O tema muito largo, ele abre para cada indivíduo uma perspectiva diferente. E o que é desinteressante é que, se a perspectiva do palestrante for outra, então há uma descoincidência. Neste caso, eu vou falar inicialmente que o tema proposto é realmente amplo, mas eu vou tentar dar um direcionamento mais específico para ele um pouco adiante na minha fala. Gostaria de dizer que ele, nesse tema, direitos culturais e cultura de paz, envolve três grandes núcleos absolutamente difíceis de encontrar harmonia na compreensão do que seja, né? Há dificuldades imensas para todos eles, que eu diria dificuldades quantitativas, qualitativas e ideológicas. Todo mundo sabe aqui que há centenas de definições para o que seja cultura. Ninguém tem uma noção harmonizada do que seja paz. E o direito é um outro debate imenso, porque alguns o confundem simplesmente com as normas e outros colocam determinados elementos que acham que inexoravelmente devem acompanhá-lo, como os valores e, sobretudo, os valores positivos. Então, nesse sentido, o que é que eu vou fazer para tentar me comunicar o melhor possível com os senhores e com as senhoras? É falar um pouco a respeito do que entendo por cultura de paz, depois falar o que entendo por direitos culturais e depois saber ou tentar falar da relação ou das relações que podem existir entre ambos. Cultura de paz é um tema novo, pelo menos para o âmbito do meu conhecimento, enquanto ideia a ser universalizada. Quando um tema é novo,
para o conhecermos mais aprofundadamente, mais humildemente, nós adotamos algumas técnicas que, obviamente, partem daquilo que já é conhecido. Uma dessas técnicas é a técnica do chamado espelho invertido, ou seja, você inverte aquilo que está se propondo como novo relativamente ao que já é conhecido. Então, nós temos aí, por exemplo, quando observamos a democracia dos modernos, nós fazemos um contraste com a democracia dos antigos, ou quando, fazendo alusão aqui a Norberto Bobbio, falamos dessa nossa era, que é uma era dos direitos, a gente faz contraste com a era dos deveres. E quando a gente, por exemplo, agora tenta tratar de uma cultura de paz, a gente lembra, provavelmente, do seu antípoda, que seria uma cultura de guerra. E o que seria uma cultura de guerra? Muito provavelmente, ou uma cultura belicosa, uma cultura de conflito, muito provavelmente seria aquela em que no seio social está disseminada a ideologia de que a solução dos conflitos, ela inclui e até legitima o uso da violência, o uso da desigualdade para a solução desses ditos problemas. Então, essa cultura de guerra, por exemplo, ela é disseminada em todos os setores da convivência de uma determinada sociedade. Muito provavelmente os senhores talvez se espantarão, mas mais à frente eu tentarei colocar um contraponto disso que eu estou dizendo agora, mesmo porque quando eu estive tentando elaborar esta fala, eu pensei assim, no contraste de Leonardo, no contraste de Pio, e daqui a pouco eu digo do que se trata. Então, olha aí, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Isso aí, por exemplo, está num dos livros sagrados de regência da vida em coletividade, que até hoje chega a nós e que até hoje, muitos anos depois da luta de Davi contra Golias, a gente ainda reza, coloca atrás da parede e que, portanto, alimenta, vamos dizer assim, nas raízes da nossa reflexão, nas raízes da nossa intenção, uma solução possivelmente belicosa. Na literatura, nós vamos ter também a mesma disseminação. E aqui, eu, mais uma vez, falo do contraste de Bill, um apelido aí carinhoso que eu estou dando para William Shakespeare, quando, por exemplo, na peça Hamlet, ele se referindo a Gertrudes, fala que a imperial herdeira do belicoso reino da Dinamarca está chegando. Na versão da peça de William Shakespeare para o cinema, Cláudius recebe os seus convidados dizendo assim: sejam bem-vindos, e dizendo com muita alegria: sejam bem-vindos ao belicoso reino da Dinamarca. Mas eu estou falando muito fortemente de outras culturas que influenciam muito a nossa cultura. A nossa cultura mesmo, a nossa dimensão brasileira, faz com que nós cantemos o nosso hino nacional também imbuídos desse sentimento belicoso, né? Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. O Brasil, continuando aqui um pouco no Brasil, falarei de guerra, mas com a consciência de que nesse instante a dimensão belicosa entre nações é apenas uma metáfora para falarmos das guerras que efetivamente queremos falar. Gostaria de dizer, por exemplo, aos nossos visitantes de outros países, que o Brasil já está em sua 8ª Constituição.
E tem uma coisa curiosa, nessas 8 constituições do Brasil, esse nosso país se recusou a apenas um tipo de guerra, né? A guerra de conquistas, e não foi em todas as constituições, foi nas constituições de 1891, a primeira Constituição da República, 1934 e 1946. Se recusou a falar de guerra em 3 outras constituições. As constituições de 1824, de 1937 e de 1988. Por que que eles se recusou a falar de guerra nessas constituições? Aliás, de limitar a guerra, de inclusive se opor à guerra de conquista nessas 3 constituições. A de 1824 é porque o Brasil era um país que ainda estava se formando e que ainda tinha ambições de conquistas territoriais. A de 1937 é porque era com a Constituição da ditadura, feita praticamente por uma única pessoa, Francisco Campos, a pedido de Getúlio Vargas, e na antivéspera dos conflitos belicosos e de toda aquela prática invasiva e de conquista que caracterizou os regimes autoritários da década de 30 e da década de 40. E a de 1988, a Constituição Cidadã, ela não proíbe nenhuma guerra, a guerra de conquista, mas não o faz em virtude de um defeito. Ela não o faz porque coloca entre os preceitos das relações internacionais que adota apenas a solução pacífica dos conflitos. Mas eu disse que ao falar de guerras, eu estava utilizando-as nesse momento apenas para evocar uma lembrança terrível e nunca devemos considerá-la efetivamente afastada, mas, de fato, como metáfora para o tema pressuposto. Creio que municípios reunidos e querendo falar da relação entre direitos culturais e cultura de paz, quer falar das guerras cotidianas que são enfrentadas. Qual guerra? Qual paz? Claro que, do mesmo jeito que são qualificadas as guerras, a paz também é qualificada. E a paz, nas qualificações que recebe, ela pode ser virtuosa ou pode ser defeituosa. Basta aqui que lembremos da paz romana, ou da paz britânica, ou da paz dos cemitérios. Então, há necessidade de pensarmos efetivamente na qualidade e no tema pressuposto que, para harmonizar, como eu prometi no início da minha fala com vocês, um sentido mais concreto do que se pode dialogar aqui, creio que foi lançado para mim uma pergunta do tipo, não sei se exatamente essa, que me lembro dos debates medievais, né? Os temas eram, eu estava até conversando com o Daniel, os temas medievais, os debates medievais eram assim: pode o cidadão virtuoso deixar de cumprir tal tarefa? Então, aí, nesse sentido, nós teremos talvez uma resposta exata. Então, o que a cultura pode fazer contra a violência? Será que esse é o tema efetivo? Vou investir no mesmo. Eu, inicialmente, digo que a violência, seja ela de um confronto bélico, seja das violências urbanas e cotidianas, das violências rurais também, elas surgem da violação de valores. E toda vez que conseguimos superar e encontrar um momento de paz para refletir sobre essas violações de valores, aí nós geramos direitos.
A palavra geração aqui, ela tem duplo sentido. Gerar direitos no sentido de produzir determinados direitos para tentar bloquear situações anteriormente vivenciadas e inóspitas e não desejadas. E um outro sentido que é mais jurídico é o sentido de que os direitos, segundo aqueles que estudam o surgimento dessas prerrogativas que temos face, inclusive, ao Estado, eles surgem em determinados blocos, com determinadas características, em virtude de determinados eventos, geralmente nefastos à convivência em coletividade. Hoje em dia se fala de forma muito pacífica, em 3 gerações, de forma muito pacífica, em 3 gerações de direitos fundamentais, infelizmente surgidos a posteriori de conflitos intensos vivenciados pela humanidade, simbolizados por atuações como a Revolução Francesa, violação dos direitos sociais, e a explosão de bombas atômicas. Então nós temos a primeira geração, quando nos impusemos minimamente frente ao Estado, tentando conquistar liberdades. As primeiras constituições e as primeiras declarações de direito pugnavam precisamente por liberdade e por participação política. A segunda geração é a geração que reclamava igualdade do ponto de vista material. E aí estão os direitos sociais, econômicos e culturais. A terceira geração, os direitos meta-individuais. Ou seja, saímos do individualismo, ou tentamos sair do individualismo exacerbado e compreendemos que alguns valores são de todos e de cada um ao mesmo tempo, e por isso todos e cada um podem protegê-los. Isso, por exemplo, na Constituição brasileira, é expresso no mais famoso artigo desta Constituição, que é o artigo 5º, no inciso 73, dizendo o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo a determinados bens que são considerados muito importantes e que vou dizer aqui espaçadamente para que percebamos onde estão aí os direitos culturais. Patrimônio histórico, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Então, não interessa quem esteja violando, não interessa de quem seja a propriedade. Houve a fumaça da violação, qualquer cidadão, no caso do Brasil, pode defender esse bem porque é um bem meta-individual. Há 2 gerações de direitos que se insinuam e que ainda não têm um consenso definitivo, mas que neste momento funcionam, fazendo mais uma evocação aqui aos livros sagrados, como o verbo que antecede a feitura, ao fiat lux, a realização das coisas. A quarta geração, que seria a geração de consolidação desses direitos, a democracia, e a 5ª geração, a geração do direito à paz. Indo mais amiudamente, observar esses direitos na Constituição brasileira, eu fiz na minha opinião, um interessante exercício. Quando eu digo interessante, pode não ser para os senhores e para as senhoras, mas foi para mim, de perceber o seguinte, que no artigo que estabelece a Declaração dos Direitos principais da nossa Constituição atual, é o artigo 5º, como já disse. E esse artigo 5º diz que eu vou até... Aqui é a Constituição de 88, que há 5 grandes valores
a serem respeitados por todos, né? Esses valores seriam a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O que achei interessante na minha investigação, para mim mesmo, foi de saber o seguinte: se esses valores, eles estavam constantes em toda a história constitucional brasileira, que é uma história constitucional que já nasce sob a influência do lema da Revolução Francesa. Então, muito provavelmente, 3 deles, pelo menos, deveriam lá estar, né? Que é a liberdade, igualdade e fraternidade ainda não tem, que muito provavelmente é uma falha, né? Mas fraternidade talvez se insinue de alguma forma naquilo que eu falei do artigo, do inciso 73 do artigo 5º, e na ideia de segurança, que daqui a pouco explorarei um pouco mais, né? Segurança que não envolve mais apenas segurança da integridade física. Olha que coisa curiosa, né? Em todas as constituições permanecem de maneira sólida os 2 sustentáculos do liberalismo, sem alteração, inclusive de designação. Olha que coisa interessante também, a segurança. Na segurança, nós tivemos aqui, de 1824 até 1946, uma segurança típica também do Estado liberal, que é a segurança individual. Em 1967, você tira o individual e acontece um fenômeno da regra da lógica. Quanto menor a extensão, maior a compreensão. Então, você ampliou, em tese, a ideia de segurança. Só que aqui, pelo contexto da realidade, ampliaram para diminuir a própria segurança individual, que é equivocado, né? E ampliar o conceito de segurança nacional. Era a época da ditadura militar. E a ideia de segurança ampliada mesmo, que vai desde segurança à integridade física, segurança alimentar, segurança relacionada à confiança no direito vigente, vem aparecer só em 1981. E olha que coisa curiosa. A vida, isso aqui tem tudo a ver com o que eu desejo falar a respeito de cultura de paz. A vida só vem ser reconhecida como direito em 1946. Norberto Bobbio, analisando essa situação, ele diz o seguinte: no momento em que consideramos algum valor superior ao valor da vida, nós estamos dizendo que podemos criar justificativas para tirar a vida. Então, olha que coisa curiosa. Hoje em dia nós temos a ideia de que a vida é o direito que dá base aos direitos. E o mais curioso de tudo, esse país, o nosso país, só teve coragem de falar do valor igualdade em 1981. Não aquela igualdade formal perante a lei, mas a igualdade de ter acesso aos diversos direitos. E o que é que se percebe aí? Que há ainda a necessidade de se explicitar com todas as letras, por exemplo, o direito à paz. Muito provavelmente, se não uma nova Constituição, mas uma alteração a esta pode inserir, porque, segundo o nosso direito brasileiro, esses direitos fundamentais eles não podem ser suprimidos, mas podem ser acrescentados. Então, feita esta, eu sei que faltam só 15 minutos. Feita esta... Mas tenham calma, vou falar em menos tempo, tá? Esta observação a respeito daquilo que poderia dar base a uma cultura belicosa, uma cultura de paz, falemos um pouco a respeito dos direitos culturais.
transpirando mais do que tampa de chaveiro. Não, Falemos um pouco agora, como disse, dos direitos culturais. Os direitos culturais, eles vêm naquele bloco geral dos direitos sociais, econômicos e culturais. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, toca nesses direitos em dois momentos. No artigo 22, o fazendo de uma forma muito ampla, dizendo que todos têm a prerrogativa de participar da vida cultural da comunidade a que pertence, ou algo equivalente a isso, em outras palavras. Já no artigo 27, ele fala de uma forma mais específica, aliás, a declaração fala de uma forma mais específica, fazendo relações do tipo prerrogativas atinentes aos criadores, atinentes àqueles que produzem as artes, as ciências e a literatura. Bom, o primeiro campo é um campo que antecipo aqui, antropológico, aquela primeira vinculação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o segundo campo é um campo mais especificamente jurídico, trabalhado, né? Ou seja, no direito nós precisaríamos ter delimitações do que sejam os direitos culturais, com o sentido de operacionalizarmos. Seria absolutamente difícil, por exemplo, para um juiz conceder a alguma pessoa o direito de participar da vida cultural da sua comunidade, de forma abstrata. Daqui a pouco eu aprofundarei isso de uma forma mais inteligível. Mas para o juiz é fácil, por exemplo, perceber que alguém utilizou sua obra e que essa pessoa, se tiver utilizado sem sua autorização, deve compensar a sua utilização. Então, no ponto de vista do direito, os direitos culturais necessitam de uma certa delimitação para, inclusive, serem operacionalizados. Agora, essa delimitação não provoca a necessária conexão e alimentação com a dimensão ampliada antropológica e sociológica do que se entende por cultura. Então, nesse sentido de tentar especificar o que são os direitos culturais, faz-se necessário fazer a diferença entre o conceito deles, dos direitos culturais, e outros conceitos muito próximos dele, que inclusive às vezes dificultam a comunicação entre as pessoas que militam na área. Um conceito muito próximo e que alimenta os direitos culturais é o do culturalismo jurídico. Mas o que é o culturalismo jurídico? É uma teoria que explica todo o direito a partir da cultura. Essa explicação vem até a partir de uma frase, que o direito é fato, valor e norma. Significando o quê? Que um determinado texto de lei, com a mesma escrita, se variarem os valores com os quais interpretamos e se variarem os fatos e a cultura, portanto, resultará em aplicações absolutamente diferentes. Então, nesse caso do culturalismo jurídico, diz que o direito é como se fosse aquele gêmeo siamês que sofre a influência da cultura e vice-versa, né? O que acontece com o outro sente os efeitos.
Então, o culturalismo jurídico é toda uma teoria que explica todo o direito a respeito, aliás, com base na cultura. O outro tema que é confundido com os direitos culturais, nesse sentido mais restrito, é o multiculturalismo. O multiculturalismo, a rigor, é uma ideologia que consiste em um direito cultural muito importante, que é o da convivência no mesmo ambiente dos diferentes. Então, não há a necessidade. E os direitos culturais, como eu disse, eles são aqueles determinados bens específicos que você pode operacionalizar e que você pode, obviamente, ter uma ideia não fixa, porque a cultura, ela exatamente, vou até cometer aqui um reducionismo, mas em função da didática da minha fala, né? Porque a cultura, ela se diferencia precisamente da natureza por poder variar aquilo que ela afeta. A natureza, obviamente, nós aqui com a cultura a afetamos e fazemos com que ela varie. Então, medianamente, se você observar a história dos órgãos de cultura no Brasil, na França, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, você vai ter uma noção mediana de que esses órgãos trabalham basicamente com três núcleos. Três grandes núcleos, que obviamente têm desdobramentos. Quais seriam? As artes, a memória coletiva, como um grande núcleo, que aí tem desdobramentos patrimonial, material, e um fluxo de saberes, sobretudo os saberes não acadêmicos. Então, com isso, obviamente, nós temos uma delimitação. Direito à cultura, outras designações são direito à cultura, que aí, por incrível que pareça, e aí retomando aquele artigo 22 da Declaração Universal, juridicamente falando, de fato não se trata de um direito. Eu vou explicar para vocês a razão, obviamente passível da discordância dos que me escutam. Não é propriamente um direito, sabe por quê? Porque quando se diz que, do ponto de vista antropológico, sociológico, quando se diz que o indivíduo tem o direito de participar da vida cultural da comunidade, essa é uma norma que não pode ser descumprida totalmente, porque até mesmo as punições, inclusive a punição de exclusão social, se você fica no âmbito estritamente sociológico, ela faz parte, né, da previsão daquele contexto cultural. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, se deve permanecer, se deve mudar, mas faz parte. E o direito, por incrível que pareça, e essa é uma grande reclamação, uma norma jurídica, uma norma só é jurídica se ela puder ser descumprida. Porque se ela não puder ser descumprida, ela não precisa ser criada, né? Então, a rigor, quando a gente fala dessa dimensão mais geral, tem que se especificar para poder se chegar ao núcleo dos direitos. E o direito da cultura, olha que coisa curiosa, é o direito que faz as regências. Surgiu muito fortemente na França, quando o Estado francês começou a prestar serviços culturais, entrar em museus, sei lá, benefícios fiscais. Aí, para realizar essas prestações, teve que criar disciplina, e ao criar disciplina, vem algo que não é necessariamente antagônico à cultura de paz, que é o surgimento de litígios e de conflitos. E para solucionar esses conflitos, surge toda uma estrutura adequada para tanto no campo do direito. O grande problema da cultura de paz não é a existência de conflito. Parece que há uma dimensão criadora do conflito, mas a forma como se resolve este conflito. Então, os direitos culturais, no Brasil, aqui, nós
adotamos essa designação. Adotamos essa designação por dois motivos. Um primeiro motivo é um motivo de homenagear a Constituição, a carta que aqui chamamos, apelidamos de Constituição Cidadã. O artigo 215 diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. E outra, adotamos a ideia de direitos culturais no plural. Precisamente, quando eu enfatizei essa expressão no plural, vocês já presumiram o que eu vou falar agora. Pela mesma razão da designação de expressões como direitos humanos no mundo romano-germânico, direitos civis no mundo anglo-saxão. Por qual razão? Por causa da pluralidade de núcleos. A pluralidade de núcleos que estão sob a proteção dos direitos culturais. Agora, inicio nesse instante a tentativa de fazer a conexão para responder àquela pergunta. Será que os direitos culturais podem efetivamente colaborar com uma cultura de paz? Vai depender. Por exemplo, se você entende que a atuação estatal relacionada à cultura deve ocorrer de qualquer forma, sem por respeito a determinados valores, a resposta será uma. Mas, se você observar os valores constitucionais, a resposta será outra. Então, por exemplo, quando trabalhei no ano, acho que de 1999, a minha dissertação de mestrado, observando, não que se trata de uma criação minha, mas eu entendo apenas uma dedução do texto constitucional brasileiro, observando o texto constitucional brasileiro, eu entendo que a gente só pode definir direitos culturais como aqueles afetos às artes, isso para o campo jurídico, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes, e esses direitos que asseguram aos seus titulares conhecimento do passado, a interferência no presente, possibilitando a previsão e decisão de opções para o futuro, sempre com o objetivo, dignidade da pessoa humana. E essa relação, né? A relação entre direitos culturais e cultura de paz. Como é que ela acontece? Ela é uma relação de mútuo apoio, de excludência, de independência uns para com os outros. Isso vai depender bastante, como eu já disse. Então, se você, por exemplo, faz algumas metonímias, ou seja, algumas reduções necessárias para determinados campos que nesse momento simbolizam toda a cultura, e observa Platão, ele diz que a poesia envolve a realidade com simulacros de simulacros. Ele falou mal ou falou bem. Quem quiser entender que ele falou mal, mas se por exemplo, você observa a expressão algo análoga lá no Macbeth do Shakespeare, somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. Pode ter falado bem. Ou seja, quando entendemos essa subjetividade, estamos falando bem. E o Rousseau, o paradoxal Jean-Jacques Rousseau. Vocês sabem que ele ganhou o concurso da Academia Francesa com um discurso sobre a ciência e as artes. E ele dizia que as ciências e as artes devem seu nascimento aos nossos vícios. Por exemplo, a retórica só serve para adulação, a astrologia para as nossas superstições e assim por diante. Mas daqui a pouco eu vou falar bem de Rousseau. Tá certo? Porque eu adoro ele. Adoro ele não, Deus me livre. Assim, mas com grande respeito, grande admiração por essa contradição humana. Acho que se bem que o Shakespeare é de 1564, né, ele é de 1700, ele reproduziu de alguma forma esse campo da ciência política algumas tensões shakespearianas. Então,
e o Tolstói. O Tolstói é o que eu acho mais aproximado de um direito que se preocupe com valores. Ele diz, por exemplo, aí, que a arte é um meio de intercâmbio humano necessário para a vida e para o movimento em direção ao bem de cada homem e da humanidade, unindo-os no mesmo sentimento. Aí fala extremamente bem, mas necessariamente embute valores. Vou chegando aqui às conclusões. Gostaria de dizer que essa ideia de uma cultura de paz é uma ideia que não é nossa. Nós não podemos, na nossa época, ter esta soberba de imaginar que nós somos os primeiros que pugnamos por uma cultura de paz. O Bernardo estava aqui, não sei se ele já saiu. O Bernardo estava aqui, ele sempre fala da Lisístrata. E eu vou falar aqui só de personagens literários, que é uma personagem do Aristófanes, uma peça que as mulheres fazem greve de sexo para acabar com a guerra que está dizimando os seus filhos e os seus maridos. A própria tensão shakespeariana, ela revela muito bem isso. Por exemplo, no Romeu e Julieta. Por que é que eu estou falando do Aristófanes, do Shakespeare? Por que desses personagens? Porque significa que havia uma corrente de pensamento que se manifestava através dessas criações artísticas. E todas as peças dele, né? Shakespeare, há inclusive livros só sobre as guerras em Shakespeare. Romeu e Julieta, a guerra entre os Montecchio e os Capuleto. Mas chega lá a Julieta e diz acho que é a Julieta, diz aquela frase fenomenal. Ela não sabia que o rapaz era da família oposta. E se uma flor não se chamasse flor, deixaria de ter perfume? É uma frase contra o preconceito. O próprio Otelo. O Otelo é um capitão das guerras. Mas aí vem a Desdemona, que quebra os preconceitos, inclusive do Senado de Veneza, e casa com o Mouro. Então, eu não consigo nem ler, foi mal feito. Então, em todas as épocas, para não descumprir minha palavra, eu vou falar do sul. A Nova Heloísa. Vocês nem sabem o que é o nome dela aí. Lynn Hutt, que é uma historiadora americana nascida no Panamá, que escreve sobre os direitos humanos, ela diz algumas coisas muito interessantes a respeito da conquista dos direitos humanos. E diz que, por exemplo, as mulheres estão sempre na vanguarda da luta por eles e chegam na retaguarda. E que, por exemplo, o romance A Nova Heloísa, do Rousseau, foi o primeiro grande documento literário que chamou a atenção para a realidade. Aquela moça assediada e que reagia com dignidade, humildade, reagia mostrando todos os sentimentos de um ser humano, que os homens, por exemplo, não compreendiam essa qualidade nas mulheres. Então, essas ambiguidades todas. Então, o que é que nossa época pode contribuir de forma diferente? Pode contribuir com uma ideia que perpassa o nosso momento, que é a ideia da universalização. Aliás, que perpassa, inclusive, de uma forma, às vezes, assustadora. E por que é que eu falo da forma assustadora? Porque algumas universalizações, elas precisam ser controladas para, por exemplo, dar lugar à criatividade.
E eu falo isso com muita tranquilidade e com um direcionamento específico. Qual é o direcionamento específico? O direcionamento de estar falando para os municípios. Então você precisa de ter unidade, sim, mas precisa, ao mesmo tempo, conservar as diversidades. Aliás, essa é a regra principal exposta num documento pequenininho do Kant chamado A Paz Perpétua, que é a ideia do federalismo sobre a qual conversávamos, que a sua virtude, se é que tem uma virtude, é a de ter elementos comuns, mas ao mesmo